diretamente aí das redes antissociais, ouso dizer. 11h21, no momento que a gente vai falar da polêmica do momento, aí realmente em Instagrams da vida, TikToks e troca de flechas virtuais. E dessa vez sobrou para nada mais, nada menos que o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Tudo começou quando a influenciadora Jojo Todinho criticou os defensores do SUS e, após as críticas à apresentadora, Cariúcha acabou falando que as pessoas só elogiam o SUS porque não o usam, né? Vamos exatamente entender aqui e sem hipocrisia, vamos aqui repercutir, vamos conferir. Enquanto você aceitar miséria, enquanto você aceitar migalhas, vão te dar o mínimo e você vai achar que está bom. Tá bom não. Quando você se coloca no lugar de pouco, vão te dar pouco. Se coloca no lugar grande. Entenda que você não tem que aceitar qualquer coisa e achar que tá bom não. O mínimo não se pede. Porque quando você faz, você não faz o mínimo, você não faz pouco. Por que você vai aceitar pouco? Por que você se coloca nesse lugar de nada? Pense grande, voe alto. Ah, mas... cresça. Cresça. Fica aí ecoando essa mensagem da Jojo Todinho. Opinião todo mundo pode ter, certo? Mas, claro que não ficou por isso. Houve uma represália naturalmente. Vamos começar a debater aqui entre nós aqui para desconstruir o que pode estar por trás desse sentimento e das motivações de ambos os lados, né? E principalmente da represália, Maria de Cali. Me ajuda aqui a dar o contexto completo. Sim, total. Assim, primeiramente, eu entendo, o SUS é um sistema único, universal de saúde aqui do Brasil, baseado inclusive no NHS, que é o Sistema Universal de Saúde da Inglaterra, que funciona entre trancos e barrancos, eu diria que bem. Já usei lá o serviço, tinha o meu médico geral, como a gente tem aqui no SUS atualmente, mas de fato o serviço, a intenção é excelente, né? Fruto da nossa Constituição Cidadã de 1988, mas de fato o serviço deixa muito a desejar. A gente sabe que a principal problemática do SUS é a fila, por conta da alta demanda da população que não tem um amparo e não consegue pagar por um sistema privado de saúde. Isso é um fato. Então o SUS está aí para dar assistência a quem necessita, mas não consegue dar conta da demanda. Tem muitos médicos bons, profissionais de saúde, que trabalham no SUS. Eu já tive a oportunidade de ir em UBSs, usar o serviço. Tive a sorte de ser atendida, assim, com uma certa demora, mas resolvi meu problema. Mas, de fato, é uma problemática essa questão das filas. A gente sabe que foi pauta, inclusive, das eleições de 2024 em relação aos atendimentos básicos e filas. Mas é isso. Eu acho que a Jojo Todinho, ela faz um desserviço de falar desse jeito de um programa que é importante para a população brasileira. Eu acho que a Jojo, ela vocaliza um sentimento de muitos brasileiros a respeito da ineficiência do Estado brasileiro. E de como, muitas vezes, há um certo discurso da esquerda brasileira, e eu acho que a Maria deu uma piscadinha de olho para esse discurso agora, que trata como se, você que é pobre, que tem acesso a esse sistema, agradeça. Você está na fila há muito tempo, você não está tendo um serviço de qualidade, você não foi bem tratado, mas levante a mão para o céu e agradeça, porque é um favor que o Estado está prestando a você. Então, eu acho que o que a Jojo Todinho vocaliza é um incômodo com essa lógica que coloca o Estado como um grande benfeitor e reduz o cidadão ao papel do mendigo que está aceitando uma esmola. Olha, rapidinho. Agora, isso você mencionar, não vou resistir aqui também, exaltar... Fui mencionada. Claro, vamos te ouvir como eu fazer, mas não vou resistir também, exaltar aqui a belíssima forma física da nossa Jojo Todinho, né? Olha, bota aí de novo, põe na tela aí, velho. Olha ela aí. SUS, né? Olha ela que ela fez. Isso aí, com certeza. Ela tá fininha, tá maravilhosa. Você sabe que a Cariúcha falou que ela fez redução de estômago, mas além do estômago, reduziu o cérebro. A Cariúcha. Lacrou. Aí você falando. A Cariúcha que falou, não foi o nosso Sistema Único de Saúde no centro de, mais uma vez, essa dualidade besta. Parece que tudo acaba sendo ou de esquerda ou de direita. Mas, de fato, é que durante ali o período pós-pandemia, virou quase que um hino para a esquerda nacional, falar de SUS, democracia e vacina. Não, gente. SUS, democracia e vacina, sendo que é muita gente que mal usa o SUS, vamos ser sinceros. Então, tem isso.
Pois é. Não, mas a minha réplica aqui, em defesa do que eu falei, eu não acho que o Estado... Eu não acho que o Estado, claro, ele tem que dar tudo a todo mundo e as pessoas são vítimas desse serviço de má qualidade. Mas essa é a realidade do nosso país. As pessoas não têm direito para pagarem um plano de saúde e o Estado precisa prover alternativa para isso. Alguém disse o contrário? Mas ele falou que ele basicamente disse que o Estado é que as pessoas são mercês disso. Mas é porque elas não têm escolha. Elas não têm como pagar um plano de saúde. Então tem que ter os dois. O ponto da Jojo é que tratam como se as pessoas precisassem ter uma postura de serem muito gratas ao SUS. E não como se elas pagassem por isso por meio de impostos. O Sistema Único de Saúde está tão caótico quanto o Sistema de Segurança Pública. Péssimo, descoordenado. Aqui a gente tem uma notícia de hoje, que ao menos 12 cidades e estados estão com verbas atrasadas para pacientes renais do SUS. Clínicas de diálise conveniadas ao SUS, que atendem pacientes com doença renal crônica, estão sem receber repasses de 12 prefeituras e desde dezembro. Então significa o quê? É um sistema que não funciona, é um sistema que custa altíssimo para todos aqueles que pagam impostos, para todos os trabalhadores. É um sistema único, que a universalidade do SUS é o que faz parte, todos podem usar o SUS, inclusive estrangeiros, porém é um péssimo serviço que é proporcionado, uma péssima organização, desvios são feitos, não existe uma fiscalização pormenorizada e o que a população recebe, uma péssima qualidade de saúde pública. Você sabe que eu, enquanto jornalista, fiz diversas matérias já e uma das coisas que mais me causam indignação é a ineficiência em relação ao SUS. Vou citar um exemplo de uma das últimas reportagens que eu fiz. Existia uma senhora que ela precisava operar da catarata, já estava perdendo a vista, ela realizava os exames, aí não era feita a cirurgia. Quando ela ia fazer a cirurgia, marcava uma cirurgia, aquele exame já não valia porque perdeu o prazo. Ou seja, ela acabou perdendo a visão de um dos olhos por ineficiência do SUS. Esse é apenas um dos exemplos. E aí a gente tem a concepção do brasileiro, né? Eu sempre fui muito questionador de prefeitos, governadores, tanto que tem muitos aí que não gostam de mim. Mas porque eu chegava na prefeitura, ou se não no governo do estado, ou até mesmo na esfera federal, e falava assim, olha, existe tal problema. Aí tinha prefeito que às vezes olhava para mim e falava assim, mas eu inaugurei tal coisa, isso e aquilo, isso você não mostra, né? Meu amigo, muito obrigado. Você foi eleito realmente para fazer isso, para fazer o seu serviço. Agora, quando existe ineficiência, a gente está aqui para te cobrar. E acho que tem outra dimensão aqui. Eu vou ser o mais objetivo possível aqui, que é aí que pega, e voltando um pouco para essa dimensão das redes sociais, o famoso lugar de fala, que é uma expressão que eu abomino, mas infelizmente ela é muito útil de vez em quando. Mano Ferreira, pelo seguinte, pessoas como eu não têm esse lugar de fala de ficar, enfim, questionando, ou pelo menos dizendo que eu uso o SUS, porque com a exceção de uma vez que eu estava bebemorando a vitória do Brasil sobre o México na Copa de 2014, tive um tombo e tive que tomar 3 pontos na minha canela esquerda, que eu mal lembro desse momento, no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, certo? Com exceção desse momento e ter tomado as 3 vacinas durante a Covid, eu não faço uso do SUS. E eu lamento informar os empolgadinhos que tentam usar isso como uma bandeira, um slogan, para fazer uma autolambeção, ou pelo menos para você automassagear o seu ego e se sentir mais benevolente do que qualquer um que ousa criticar o mau provimento do SUS. Aí, meu amigo, é com essa gente que eu tenho realmente problema. São sempre os ditos tolerantes, são os mais intolerantes. O SUS realmente importa, é para o pai que está segurando o filho com 40 de febre na fila da UBS do posto de saúde. Esse cara, sim, é a avó que também está ali tendo que escolher entre o jantar na geladeira que está vazia e o frasco de remédio para hipertensão na mão. Então, essa gente que a gente precisa focar e tem lugar de fala, e não realmente ali o pai de pet com coque, fuma vape da Vila Madalena, que fica dizendo que SUS vai ter democracia. Aqui não, meu irmão, aqui não. Olha, e se eu puder fazer um adendo ao que você disse, é verdade. Tem uma problemática muito grande no SUS, que é a questão do prontuário único digital. Os serviços, o sistema, aqui a Constituição divide a saúde em esferas, né? Então, a saúde, o atendimento primário não conversa com o secundário, e isso é uma problemática porque se perdem os exames, se perdem as consultas, justamente porque não tem um prontuário único digital. Mas, reforçando o que eu disse, o princípio, a ideia é boa e veio da nação mais liberal do mundo, que
que é a do Reino Unido, é a fonte do liberalismo. Então, mano, por favor, você devia estar comigo nessa, como Constituição Cidadã. Vou te dar de presente a camisa Amo o SUS. Veja, o meu ponto, eu acho que a gente não pode simplificar o debate como se as posições existentes fossem apenas o SUS é perfeito, maravilhoso, viva o SUS, ou o SUS é uma desgraça, tem que acabar com o SUS. O debate não é assim. Não é assim, pelo amor de Deus. O ponto é, o SUS precisa ser aperfeiçoado, assim como o NHS. E vale dizer, de fato, o surgimento do sistema na Inglaterra foi fruto, inclusive, de contribuições do liberalismo. E há muitas contribuições do pensamento liberal que podem ajudar a melhorar a eficiência do SUS, como, por exemplo, o uso das parcerias privadas. Vocês sabem que tem um levantamento que mostra que dos 40 melhores hospitais do SUS no Brasil, 39 são geridos por organizações sociais privadas, ou seja, há muito espaço para parcerias público-privadas no âmbito do SUS para melhorar o serviço e a eficiência para a população. Mas o debate precisa ser aprofundado, porque existem boas organizações sociais, existem más organizações sociais, existem bons hospitais públicos e maus hospitais públicos. O que a gente precisa fazer para que a eficiência aumente? A gente tem que fazer com que o debate seja sobre resultados e que os indicadores de atendimento à população melhorem. Então, muito mais do que populismo de a favor ou contra. Vamos aplaudir. Não vou resistir. É isso, esse é o espírito. Ou pelo menos deveria ser. Mas o problema, mano, é que a gente chegou num momento da vida nacional que o SUS virou aí realmente a batata quente do lacre dos dois lados. As pessoas estão desinteressadas de nuance, detalhe, de estudar, de propor minimamente soluções e se debruçar sobre o tema, que é talvez a última linha contra a morte para muitos dos nossos compatriotas dia após dia. O David tem vários depoimentos que você conhece. Exatamente. Nossa, quantas vezes eu fiz reportagens relacionadas a isso, né? E aí quando você vai cobrar o governante, não, a gente está resolvendo. Ou, pior, sabe o que acontece? Como mostra a ineficiência quando o governante não está acompanhando? Isso eu digo não só em relação ao governador, a prefeito, mas também na esfera federal. Quando a gente ia, mostrava o problema, aí a pessoa conseguia entrar na cirurgia, conseguia realizar o procedimento, conseguia, de fato, aquele exame que ela estava esperando. Então, assim, dá para fazer? Dá. Mas quando você dá luz ao problema. E aí, por isso que precisa ser discutidas as propostas para que realmente a gente veja a coisa andando. Não só quando tem a publicidade negativa, aí o governante vai lá e resolve. Tem que estar lá na ponta, tem que estar acompanhando, tem que saber se o médico está dando o plantão certinho, se está passeando, como a gente vê, muitos passam dele e vão para o consultório particular. Então, assim, realmente tem que haver uma gestão onde haja fiscalização também. Esse é o problema na nossa sociedade. Não há fiscalização, não tem transparência de dados e aí a gente não sabe como é que está sendo entregue o sistema público em todos os sentidos. E para isso funcionar, a gente precisa digitalizar o sistema. Porque eu falei, o prontuário único digital. Exatamente. O que acontece pelo interior do Brasil? Toda cidade tem um vereador da saúde. O que é que ele faz? Ele fura a fila do Sistema Único de Saúde para colocar aqueles que são próximos a ele, para fazer, através de patrimonialismo, do uso indevido do Estado, um beneficiamento da sua base eleitoral. Então, se você quer ter atendimento, vote em mim. É assim que acontece Brasil afora. Por quê? Porque o sistema está capturado pelos interesses políticos no lugar de estar sendo gerido com transparência, com digitalização, com a capacidade de fiscalização da sociedade. Olha, eu tô concordando com você, mano. Claro, porque aí saiu do lacre e foi pra nuance. E o Brasil precisa disso. Precisa sair só da bravata e da frase feita para talvez propor a estudar um pouquinho, que dói para muita gente. As pessoas estão alérgicas a talvez propor nesse sentido, mas acho que a gente terminou num bom tom aqui. Isso, eu acho que vale a pena a gente nunca esquecer também, porque vários funcionários do SUS ali na ponta da linha, na linha de frente, não há nenhum exagero em dizer que de fato foram heróis naquele momento de grande aflição nacional, que foi a Covid, e eles não têm culpa nenhuma. Marinho. E pelo contrário, botaram a cara e realmente, enfim, arriscaram a própria pele em nome do convívio da sociedade. Né? Temos um exemplo, para finalizar. Temos um exemplo, um ótimo exemplo de SUS no estado de São Paulo. A cidade de Porto Feliz. O prefeito é médico, tem uma ótima gestão e é um dos melhores SUS do Brasil. Pronto. Repasses adequados, não existe atraso e a população de Porto Feliz é atendida de forma digna e adequada. Está de fato feliz. E tenho certeza que há diversos portos felizes aí espalhados Brasil afora
Brasileiro gosta de cuspir na própria imagem, né? Mas sempre que tiver um bom case nesse sentido, a gente faz questão de mencionar. Vamos checar, mas vamos mencionar, claro.